Bom dia, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula dos jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado. Hoje estaremos falando de Paulo, alegrai-vos no Senhor. E nosso texto bíblico está em Filipenses 1, de 12 a 26, que eu estarei lendo para vocês agora. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceridade, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porquanto estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumentem, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. A carta aos Filipenses foi destinada à igreja de Filipos, primeira comunidade em terras europeias. Foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50. Filipos era uma colônia greco-romana voltada para a agricultura. A igreja de lá, ela estava sofrendo vários problemas e vários ataques, né? Inclusive por pessoas consideradas judaizantes. O que é isso? Eram judeus que tentavam impor, né, os seus costumes, né, como se fossem estes essenciais para o Evangelho. Vamos falar um pouquinho de ser voltado mais para a religiosidade, né? Isso gerou um monte de divisão lá na comunidade, né? Fora a estabilidade econômica que a cidade estava vivendo naquele momento, né? E, então Paulo se colocou como exemplo, né, durante toda a carta e apontava para eles como eles deveriam reagir, né, diante dos problemas da vida. Paulo mesmo vivia uma situação de desvantagem, né, pois ele estava preso, né, e sob a ameaça de morte. Além disso, Paulo foi açoitado, apedrejado, perseguido. Paulo sofreu 3 naufrágios, passou fome, frio,
tudo por amor do Evangelho. Paulo também precisou de ajuda financeira e a igreja de Filipos que socorreu Paulo nesse momento, né? Paulo se dedicou integralmente ao trabalho do Senhor, né? E cumpriu a sua missão com dedicação. Por causa do seu passado, Paulo foi perseguidor da igreja no passado. Paulo era Saulo, né? Que depois do seu encontro com Jesus mudou de Saulo para Paulo, seu nome. Ele sofreu muito com a dúvida dos seus irmãos e irmãs, né? Quanto à sua integridade, né? E de perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? Porque ele se tornou um cristão, né? Paulo foi um ser humano com defeitos, fraquezas, como qualquer outro, como nós, inclusive, né? No início de sua conversão, Paulo ele se queixava muito de não conseguir fazer o bem, né? Estar sempre às voltas com o mal, né? Ele fala lá que o mal era fácil dele fazer e o bem era difícil. Realmente nós temos hoje uma tendência voltada para o mal, né? Nossa carne nos leva a isso, nossos pensamentos, nosso dia a dia, nossa relação com Deus, né? Nos leva a isso. No entanto, né, Paulo se permitiu a ser moldado e amadurecer, né, a sua vida no Senhor, né, diante da sua caminhada com Deus, né. Paulo se alegrava, né, apesar das dificuldades, e incentivava a igreja de Filipos a proceder da mesma forma, né. A alegria de Paulo, ela não era descompromissada com a realidade, né? Mas aquela que encontra na fé em Jesus a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto lá se encontra lá no livro de Salmos 35, na parte B. Se vocês derem uma lida lá, vocês vão ver que lá tem essa frase, né? Por vezes, né, a falta de experiência na vida faz com que a gente encare as situações, especialmente aquelas situações difíceis, né, de um modo muito equivocado, né? Nos tornamos pessimistas e o desespero muitas vezes toma conta e nos atrapalha, né? E deixa que a ansiedade, né, tome conta de tudo, né? Paulo ensina como proceder diante disso, que é oração, súplicas e ações de graça, com uma prática de fé eficiente. Paulo entendia que para estar contente em qualquer situação, deveria se alimentar, mas não de comida sólida, mas por dentro, né? Se alimentar da palavra, mantendo a espiritualidade firme. Olhar a vida com alegria não significa menosprezar as dores de um relacionamento frustrado, da perda de um emprego, ou até de uma reprovação acadêmica, né? Significa não se enterrar na dor, mas encontrar em Deus, né, o significado e força para superar, né? Paulo serviu a Deus por meio de seu compromisso missionário, priorizando a evangelização dos gentios. Ao longo de sua trajetória, foi se encontrando com pessoas, forjando e toreando lideranças, fundando igrejas, presenciando e fazendo milagres, né? Enviando mulheres e homens e educando o povo por meio dos seus escritos.
no serviço, Deus o encorajou, orientou, consolou e lhe abriu o entendimento, né? Servir a Deus é uma bênção e não um favor. Na experiência comprometida de Paulo, ele ganhou sabedoria, né, para lidar com a própria vida. Ele abriu mão da vida egoísta em benefício próprio, né? Paulo escreveu cartas, caminhou com homens e mulheres que lhe mostraram o valor e os dilemas da amizade, que lhe sustentaram de todas as formas e dividiram com ele, né, o árduo trabalho missionário e a própria vida, né? Concluindo, meus irmãos, a vida é uma grande aventura, né? Que nos pede, né? Que nos dê coragem, né? A palavra de Paulo aos irmãos e irmãs filipenses são um incentivo, né, para permanecermos firmes, mesmo quando as dificuldades nos sobrevêm. Paulo, ele pregou o que ele experimentava, pois não se condicionava às situações, porém as transformava em oportunidades para a propagação do Evangelho. Paulo é um grande exemplo para a nossa vida. O novo Evangelho, né? A maioria das cartas ali foi escrita por Paulo, grande parte dele por Paulo, um perseguidor dos cristãos, um homem que foi responsável por muitas mortes, que teve uma experiência com Cristo, diretamente com Cristo. Cristo falou diretamente com ele, ficou cego e quando ele retornou, ele conheceu, entendeu que aquele Jesus que ele perseguia era o verdadeiro Salvador. Paulo, um homem culto, um homem educado, um homem com posses, largou tudo para servir aquele Jesus ao qual ele tinha tido uma experiência sobrenatural. Fale com Deus nesse momento e procure também ter uma experiência com Deus, porque o Senhor nos cura de todo mal, de toda doença, de toda ignorância, de tudo aquilo que tem nos levado a decepções, tudo aquilo que tem enchido o nosso coração de mágoa, de raiva, de ódio. Deus tira. Como fez ali com Paulo, Paulo tinha muito ódio no seu coração pelos cristãos e foi transformado, foi restaurado. Então hoje, jovem, eu deixo para você isso, para você que está assistindo aqui, a experiência de Paulo, que nada mais é que a nossa experiência, o nosso dia a dia. Porém, Paulo buscou a Deus. Paulo conheceu esse Jesus que pregamos aqui. Busque você também esse Jesus. Busque na sua vida uma transformação, uma restauração. E seja como Paulo, uma pessoa que acrescenta, que transforma. Quero agradecer hoje por você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E que Deus possa abençoá-lo essa manhã. E que seu coração seja um coração transformado. Deus abençoe e guarde a todos nesse domingo, em nome de Jesus. Amém.